Terminou agora há pouco a sessão solene aí de promulgação da nossa PEC, agora emenda constitucional número 127, que garante aí as fontes de custeio para pagamento do piso salarial dos profissionais de enfermagem. Exatamente, isso aconteceu agora há pouco e eu separei dois trechos muito importantes, trechos emocionantes da fala da deputada Alice Portugal e também da nossa deputada Carmen Zanotto. E preste atenção no que ela fala no finalzinho do vídeo, onde ela explica aí a questão da rede privada, dos hospitais filantrópicos e da operacionalização que será necessário para que o piso vire realidade logo e entre no contra-cheque. Acompanhe o vídeo. Senhor presidente, para nós, a promulgação desta PEC, hoje emenda constitucional número 127, é a finalização de uma trajetória que se iniciou há exatamente 1 ano e 1 dia, na sala do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, que ao receber o projeto 2564, de autoria do senador Contarato, exigiu de nós que, antes de colocar em votação, para que aquele projeto tivesse viabilidade, trânsito na Câmara dos Deputados, nós oferecêssemos o impacto financeiro daquela matéria. Para nós era um desafio gigantesco, porque não tínhamos acesso aos dados institucionais. Foi montado um grupo de trabalho e os dados institucionais nos foram garantidos. Hoje, ministro indicado neste exato momento e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez uma imersão profunda e verificou que, diferentemente dos 60 bi que eram alegados por alguns segmentos do empresariado brasileiro, o piso salarial da enfermagem custava 16 bi e alguns reais. Mas ainda precisávamos de mais instrumentos. Era necessário também indicar fontes de financiamento. Iniciamos um processo, uma verdadeira saga de busca da fonte de financiamento, né? E nessa trajetória pude apelidar a deputada Carmen Zanotto de Carmen Fontes Zanotto, porque inclusive fizemos imersão na lei dos jogos, que está a ser votada aqui no Senado da República, também a desoneração da folha em apreciação nas duas casas, para servirem de alívio para o setor privado. No entanto, nesse interregno, o Supremo Tribunal Federal, após a aprovação da lei e da PEC que lhe dá sustentação constitucional, nos exigiu, suspendendo a ação da lei, nos exigiu a indicação dessas fontes de financiamento. Foi, de fato, um trabalho árduo. Deputado Mauro Filho, deputado André Figueiredo, seremos eternamente gratos. Eu, como profissional de saúde, compreendo que atender a enfermagem brasileira é abrir o portal da análise sobre o trabalho em saúde. Trabalho extenuante, que a Organização Mundial de Saúde indica 30 horas semanais para o seu exercício. É muito difícil entrar num hospital às 7 horas da manhã e ver enfermeiras saindo de cabelo molhado de um plantão exaustivo noturno, na cabeceira de leito, e dirigir-se para outro emprego, para poder manter a sua família. Essa categoria majoritariamente feminina é uma categoria que os trabalhadores com 35 anos já estão extenuados. Aos 40 anos, há absenteísmos por hipertensão arterial, por problemas circulatórios, por problemas de depressão, por impactação, né, do dia a dia entre a vida e a morte daqueles que lhes têm as mãos. E isso para nós é algo muito importante. O seu pronunciamento, ele foi absolutamente preciso quando identificou o momento da pandemia como um momento de visualização dessa circunstância de trabalho, desse exército que luta e rege a saúde em nosso país. Como farmacêutica e bioquímica, pude aprender, vivendo desde muito jovem em um hospital, o que significa capitanear a vida de uma unidade de saúde, quer seja na unidade básica de saúde, unidade de pronto atendimento, um hospital de média ou de alta complexidade, a enfermagem carrega os hospitais nas costas. E isso é muito justo. Este é um momento em que as casas legislativas realizam justiça, com uma categoria altamente sacrificada. Não é justo que uma enfermeira de nível superior, após estudar 4 anos e meio, 5 anos, perceba R$ 1.450. Por isso, senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores e senadoras, é um momento de grande festa. E o que nós esperamos como presente de Natal é que o ministro Barroso, que unilateralmente, como cautela justificada, não declarou liminarmente suspensa
reconheça a Lei 2564, o projeto 2564. E nós pedimos que ele, neste momento, com as fontes oferecidas, fontes seguras, que não impactam no teto de gastos do país, que não são fonte fiscal, portanto, não são receita primária, é o superávit de fundos e são também a parte não legislada do Fundo Social do Pré-Sal. Oferecemos recursos em profusão para manter o piso e para pagar o piso das entidades públicas, filantrópicas, que são privadas, mas sem fins lucrativos, para aquelas entidades que são contratualizadas com o SUS e atendem no mínimo 60% de SUS nas suas dependências, como centros de hemodiálise do Brasil. Nós esperamos que imediatamente a liminar seja derrubada e o piso possa ser exercitado, porque é lei, é justo, tem fontes, tem acolhimento do Senado e da Câmara, e nesse momento nós precisamos que a liminar seja derrubada e o piso seja praticado. É isso que precisa e é isso que merece a enfermagem brasileira, que tem como patronesse a baiana Ana Nery, que foi à Guerra do Paraguai com 2 filhos, atendeu soldados brasileiros e paraguaios, voltou sem um filho, porque a guerra lhe levou. O Brasil perdeu 700 mil filhos e filhas. E desta maneira, nós vamos homenagear aqueles que se dedicaram e que também pereceram neste processo de enfrentamento à pandemia, que também tem sido uma guerra para a saúde mundial, mas, acima de tudo, respeitando aqueles que põem o jaleco e vão à luta, põem a mão na massa e garantem a vida dos brasileiros e brasileiras. Parabéns, presidente. Muito obrigada. É sim, deputada Alice, com muita emoção que ocupamos a tribuna. Com muita emoção porque tivemos o apoio de muitos homens e de muitas mulheres. Tivemos a mobilização da enfermagem brasileira. A pandemia deu mais visibilidade a tudo aquilo que a enfermagem historicamente fez. A luta da enfermagem por um pouco mais de dignidade no seu vencimento, ela tem mais de 30 anos. Uma luta que foi reconhecida pelo Parlamento brasileiro na atenção que a enfermagem brasileira, junto com os demais trabalhadores da área da saúde, deram durante a pandemia, que está minimizada, mas que ainda não se encerrou os casos positivos de Covid e nem os óbitos. Esta enfermagem, que é composta por 90% praticamente de mulheres com duplas e triplas jornadas de trabalho, que é 70% da força de trabalho na área da saúde, merecia e precisa deste piso no contra-cheque. Quero agradecer a todos os senadores e senadoras, em nome do senador Contarato, em nome da senadora Elisiane Gama, em nome da senadora Zenaide Maia, que foram gigantes nesta casa, junto com o nosso presidente Pacheco, presidente do Senado Federal, e os demais senadores e senadoras. Mas, lamentavelmente, no dia 4 de setembro, domingo, véspera do vencimento está no contra-cheque, o ministro Barroso proferiu a sua liminar. Mas não abandonamos o barco, nem a luta. No dia 6 de setembro estávamos em Brasília, numa audiência com ele, ouvindo, mostrando o impacto financeiro e falando da importância. Que ele reconhece a importância da enfermagem, como todos os demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas a liminar exigia que a gente apresentasse as fontes de financiamento. Não temos mais motivo para não garantir o piso no contra-cheque. Não temos mais motivo de reclamação de estados, municípios, Distrito Federal. Não temos mais motivo de reclamação dos hospitais filantrópicos. E esta PEC traz uma coisa muito importante para a garantia da assistência à saúde, em especial no Sistema Único de Saúde. O seu texto garante, e quero aqui agradecer ao deputado Mauro e deputada Alice por terem acolhido o nosso pedido. Esta PEC garante que todos os serviços contratualizados do SUS, com mais de 60% de atendimento, possam também estar recebendo os recursos. Por que isso, gente? Porque precisamos salvar os serviços de hemodiálise do país, que atendem mais de 90% dos pacientes SUS nos nossos municípios, nas nossas regiões. Precisamos salvar, deputado Wellington Prado, nosso presidente da Comissão Especial do Câncer, os serviços de câncer, que apesar de ser privados, quando atendem mais de 60% SUS. Esta PEC dá dignidade à enfermagem e precisamos juntos fazer toda a parte operacional para garantir esse recurso no contra-cheque. Precisamos juntos pedir ao ministro Barroso que suspenda a sua liminar, porque a enfermagem merece, precisa.